Olá! Hoje o nosso tema é Mesopotâmia e vamos começar dando uma geral. Para falar de Mesopotâmia, então, de maneira geral, eu vou te lembrar que estou falando da região do crescente fértil. Essa região tem formato de lua crescente e tem a fertilidade por causa da quantidade de rios. Eu tenho lá atrás o rio Nilo, depois eu tenho o Tigre, Eufrates, o Indo, o Azul e o Amarelo. Esse pedaço de terra que nós estamos falando, esta região que nós estamos falando, é chamada de Mesopotâmia. Pedaço de terra porque a palavra Mesopotâmia, ela significa terra entre rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, ok? É um modo de produção asiático, que a gente já viu no Egito. Esse modo de produção me dá a base da agricultura, e aí eu vou ter que usar a irrigação, né, e o uso da matemática. Não tem proteção natural. Lembra que no Egito tinha proteção natural de um lado, o Saara, de outro, o Mar Vermelho? Aqui não tem proteção natural. Aqui, inclusive, é passagem de caravana. Muitos povos passaram por aqui. E por isso é uma região de bastante conflito, inclusive até os dias de hoje. A política. Para a gente falar sobre a questão política aqui, eu tenho que te lembrar teocracia. Teocracia é um conceito teodeus, cracia política. São líderes que cuidam ou que têm nas suas mãos o poder político e religioso. Eles são descentralizados. Nunca houve um rei único para a Mesopotâmia. Houve alguns impérios efêmeros, mas, de maneira geral, eles são organizados em cidades-estados. O que isso quer dizer? Uma cidade-estado tem como palavra-chave autonomia, e eles têm igual idioma e religião, e diferente, eles têm política e economia. A economia, eu tenho agricultura de base, lembre que eu estou falando do crescente fértil. Eu tenho também artesanato, eu tenho tecelagem, esculturas e o comércio. Atentem para o detalhe: o povo comerciante desse período eram os fenícios. Então, vão passar por ali? Sim. Vão ter contato? Sim. São contemporâneos? Isso mesmo, são contemporâneos. A sociedade, ela é por ordem de importância. Essa importância se dá e fica muito claro quando você percebe a pirâmide. Eu tenho no topo da pirâmide a questão política e religiosa, que é a teocracia, e depois, por ordem de importância, os proprietários de terra, os militares, os comerciantes, os artesãos, os camponeses e os escravos. A religião, ela é politeísta, paganismo, deuses ligados à natureza, o deus sol, o deus água, o deus vento. O deus mais popular na Mesopotâmia era Marduk. E eles não têm crença na vida após a morte. Outra coisa importante, eles são dualistas, acreditavam em deuses do bem e deuses do mal. Povos. Os povos que ali passaram. Eu coloquei aqui para vocês as principais características ou a principal característica de cada um deles, ok? Os sumérios. Os sumérios, eles têm um grande foco na escrita. A escrita deles é a escrita cuneiforme, é em forma de cunha. É uma escrita pictográfica, duas ou três cunhas podem representar uma frase. Aí eu tenho os acadianos. Os acadianos fizeram um império. Os acadianos, eles são mercenários. Eles são assassinos de aluguel, ok? São bastante violentos, mas assassinos de aluguel. Na sequência, eu tenho Hammurabi. Hammurabi, ou Hammurabi, como você preferir, é um rei babilônico e ele vai fazer uma coisa bem interessante. Ele vai fazer o primeiro código de leis escrito do mundo. E ele vai usar a escrita suméria, porque quando ele estava no poder, ele dominou os sumérios e se apropriou da forma de escrita. E esse código de leis dele tem aproximadamente 282 artigos que são baseados numa frase simples: olho por olho, dente por dente. Essa é a lei de Talião, era uma lei oral da região. Hammurabi vai pegar essa lei e vai fazer 282 versões sobre esta lei. E ele vai dizer olho por olho, dente por dente, sangue por sangue, carne por carne. E daí a última palavra dele vai ser ordalha.
que significa julgamento divino. Importante dizer que as leis funcionam dentro da própria classe, ok? E aí eu tenho os assírios. Ah, os assírios. O que dizer dos assírios? Os assírios, pessoas, eles são o povo mais violento da região. Os assírios, quando passavam para marcar território, eles cortavam orelhas e narizes. Só para dizer, passei por aqui. Os assírios não tinham muralhas. No mundo antigo, você não ter muralhas é como se você colocasse uma bandeira de neon. Eu não tenho medo, eu não tenho medo. E muito pelo contrário, eles adoravam quando entrava pessoas ali, porque eles poderiam treinar. Eles têm o primeiro exército treinado, organizado do mundo antigo, e isso vai trazer reflexos para até os dias de hoje, até o mundo contemporâneo. A organização que eles tinham. Ah, eu comentei que eles eram cruéis e violentos? Então, multiplica. Cruéis e violentos? Um pouco mais. É isso mesmo? Sim, um pouco mais. Eles são muito violentos, muito cruéis. Quando você tem um ataque assírio, é cruel. Para você ter uma ideia, eles tinham piercings subcutâneos no rosto todo. E eles também colocavam e lixavam os dentes para parecer mais monstruosos. E por vezes eles se cortavam e colocavam armas no próprio corpo. Ver um assírio era meio que a visão do inferno. Mas uma coisa legal, assim, ó, a capital deles era Nínive, eles eram bem organizados, inclusive administrativamente, embora fossem tremendamente cruéis e violentos. Falei sobre isso? Ok, então, só para reforçar. E eles têm a primeira biblioteca do mundo. Ué, mas eles não são cruéis e violentos? Sim, eles são cruéis e violentos e intelectuais. Não é fofo isso? E aí? E aí a gente vai para os caldeus. Quem são os caldeus? Falar dos caldeus é muito fofo, porque nós temos aí uma história de amor entre Nabucodonosor e sua esposa. E aí ele criou para ela os jardins suspensos da Babilônia, que nada mais é do que um zigurate, um templo escalonado com irrigação. É uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E no fundo dessa imagem você consegue ver que parece uma montanha, só que não. É a Torre de Babel. É um zigurate que, inclusive, está citado na Bíblia, né? É uma tentativa do homem de chegar ao céu. E aí, herança cultural, para a gente finalizar. Eu tenho o zigurate, que é essa imagem que está aqui. Zigurate é um templo escalonado, é um templo que tem escalas, né? E tem escadas, e ele tem duas funções bem importantes. A primeira função é religiosa. Lá no topo, a gente vai ter um representante religioso que vai fazer as orações e vai conversar com os deuses. E nas laterais desse templo escalonado, ele tem aí a função de silo, de guardar os grãos produzidos na região. Você percebe isso porque na figura tem aqui algumas carroças com saco de produção agrícola. Outra herança cultural importante tem um conhecimento de medicina, de astronomia e de astrologia, e o tijolo, a roda e a agricultura, pelos estudos aí através do tempo, se comprovou que nasceu, que surgiu nesta região. Não ao mesmo tempo, mas sim nesta região. Ok, pessoal, sobre Mesopotâmia era isso. Se você tiver alguma dúvida, me ache nas redes sociais. Falou, valeu? Até mais!